Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Mazano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para este domingão. Pois é, domingão e tem campeonato brasileiro, né? Vocês estão com saudade. Só Olimpíadas, mas não. Vamos colocar aqui então na tela o Brasileirão. Tá aí para vocês, jogos de domingo. A gente está aqui no Bet, hein, galera? Vocês que não têm conta aqui ainda, ó, abre com o QR Code ou no link que tiver na descrição do YouTube. Faz sua conta, faz seu cadastro e é 100% o site, tá bom? Pode depositar com Pix, sacar, é rapidão. Talvez você tenha que confirmar sua identidade depois de um certo movimento, né? Mostrando que você não é menor de idade, né? É uma pessoa real. Então você tem que mandar seu comprovante de residência, CPF, RG, essas coisas, tá? Mas isso é todo site sério, faz essa checagem, tá bom? Qualquer problema você entra em contato com a gente. Vamos ao que importa. Brasileirão, Corinthians e Juventude. Pois é, Corinthians e Juventude. Interessante, né? Por que que é interessante? Porque eles estão entre os times que marcaram menos gols em todo o Campeonato Brasileiro, né? São dois times que, na maioria das vezes, sofrem poucos gols, porque jogam muito na retranca e também fazem poucos gols, porque os ataques estão indo bem mal, né? Então, só 8 de 20 jogos do Corinthians tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, menos da metade dos jogos tiveram 3 gols ou mais. E do Juventude, de 18 jogos, só 7 tiveram 3 gols ou mais, tá bom? Juventude tem 2 partidas a menos por causa das enchentes no Rio Grande do Sul e ficou umas rodadas aí sem jogar. Quando o Juventude joga como visitante, que vai ser o caso aqui, ele joga mais fechado defensivamente ainda, dificulta muito a vida dos adversários, né? O Juventude só fez 6 gols como visitante em todo o campeonato, né? Só fez 6 gols. Nossa expectativa então é uma partida de poucos gols com esses dois times envolvidos, Corinthians e Juventude, ainda mais quando joga fora de casa. Então vamos dar uma olhada na linha de abaixo de 2 gols e meio aqui, ó, total de gols 2,5, mais ou menos, menos 1,65 para o Juventude fazer menos de 2 gols e meio. O Juventude não, desculpa, os dois times, né? É 1,65 para o jogo inteiro ter menos de 2 gols e meio. Ou seja, no total tem que ter 2 gols ou menos. Pode ser 0-0, pode ser 1-0, pode ser 1-1, pode ser 2-0. No máximo 2 gols a gente ganha então, porque a gente está falando que vai ter menos de 2 gols e meio, tá bom? Essa é a dica e a gente costuma acertar aí quando envolve esses times. Vamos dar uma olhada num outro jogo, Fluminense e Bahia é outro jogo, né? Aqui a gente tem um time que estava mal e está se recuperando, que é o Fluminense. Vamos ver como que estão as odds, o Fluminense que joga no Rio de Janeiro, esperando carregar, enquanto isso eu já vou falando para vocês aqui. Desde que chegou o zagueiro Thiago Silva no Fluminense, que foi contratado e chegou a algumas partidas, o Fluminense venceu 3 jogos por 1-0 no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu para o Juventude na Copa do Brasil por 3-2 de virada. Foi a última partida. Mas até então, né, os 3 jogos que tinha aí o Thiago Silva na Copa no Campeonato Brasileiro tinham sido 1-0. E aí teve esse jogo com muitos gols aí lá em Caxias do Sul, tá? É que também saiu um gol do Fluminense aos 3 minutos de jogo, né? Aí o jogo pegou fogo. Foi uma situação completamente diferente, porque é um jogo de eliminação, jogo de ida e volta. No Campeonato Brasileiro, a situação é um pouco diferente. O Bahia começou muito bem e vem oscilando, né? A gente fala aí do Bahia, vem oscilando bastante. Aqui, ó, peraí que estava aqui, voltou. O Bahia vem oscilando bastante de umas rodadas para cá, né? Nas últimas 5 partidas são 2 derrotas e 3 empates. Não ganha 5 jogos o Bahia, né? Que estava muito bem no começo, a gente acertou muitas dicas. Mesmo assim, desses 5 jogos do Bahia, apenas um dele teve 3 gols. Todos os outros tiveram 2 gols ou menos. Por isso a gente vai numa expectativa de poucos gols também nesse Fluminense e Bahia. Tá bom? Vamos dar uma olhada então no abaixo de 2 gols e meio. Olha aqui, ó, abaixo de 2,5, está pagando 1,72, tá bom? Se no site que você usa tem a opção abaixo de 3 gols, pode colocar também, vai pagar em torno de 1,45, talvez 1,50, mas tem a defesa de caso aconteça exatamente 3 gols, você não perderia. Aqui você perderia, né, tem que ser 2 ou menos, né? Quando você escolhe o abaixo de 3 gols,
Se for exatamente 3, você tem o dinheiro devolvido. O site devolve, você não ganha nem perde, tá bom? Então a dica é abaixo de 2 gols e meio aqui no Betway ou abaixo de 3 gols se você achar em outro site de apostas, tá bom? Tem mais jogo aí, hein? É o Atlético Paranaense e o Grêmio é o próximo. Vamos dar uma olhada? Aqui, ó, Atlético Paranaense e Grêmio, a gente vê um favoritismo leve até, né? Atlético Paranaense 1,77 contra o Grêmio, que anda muito mal das pernas, né? O Atlético Paranaense está numa boa fase recente, são 3 vitórias seguidas. Uma no Campeonato Brasileiro, uma na Copa do Brasil e uma na Sul-Americana. Ganhou aí as últimas 3 partidas nessas 3 competições. O Grêmio, que está mal na tabela, ele não perde há 4 jogos, ou seja, está demonstrando um início de reação. Foram 2 empates e 2 vitórias. Mas como visitante, o Grêmio não venceu até agora no Campeonato Brasileiro, né? Ou perdeu ou empatou. São 2 empates e 6 derrotas em 8 partidas como visitante. Esses 2 times estão entre os que têm as menores médias de gols nos seus jogos. Isso na Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem uma média de 2,1 gols por jogo e o Atlético Paranaense 2,2 gols por jogo. Então a gente também espera mais uma partida de poucos gols. Nós vamos dar 2 dicas aqui. Uma é essa que eu acabei de falar. Abaixo de 2 gols e meio, de novo, está pagando 1,66, tá bom? Ó, 1,66 para ter 2 gols ou menos. E a outra é vitória do mandante, vitória do time da casa, o Furacão, o Atlético Paranaense. Essa é um pouco mais arriscada, gente, mas a gente acredita que o Atlético Paranaense pode ganhar, tá bom? 1,77 a gente vai nessa vitória do Atlético Paranaense. E aí a gente vai dar uma olhada na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar um look aqui. Série B. Temos aqui, ó, Operário do Paraná contra o CRB, né? A gente vê aqui, ó, que o Operário tem exatamente 2,0 de odds de vitória jogando em casa, o CRB como visitante 4,20. E qual que é a análise aqui, né? A gente já falou várias vezes que o Operário é um time que tem uma média de gols baixíssima nos seus jogos, né? A Série B já é famosa por ter jogos com poucos gols. E o Operário é um dos que tem menos gols quando envolve-se os seus jogos, tanto gols marcados quanto gols sofridos nas suas partidas, né? Em 17 jogos do Operário na Série B esse ano, a média é de 1,2 gols por partida, ou seja, um gol por jogo aí, né? Contando os 2 times, costuma ser 1-0 aí em geral, na média, né? O time faz muito poucos gols e também sofre poucos gols. O CRB tem uma média maior, claro, quase ninguém tem a mesma média do Operário. É uma média bem maior, é o dobro, né? 2,4 gols. Mas quando joga como visitante, deve jogar mais retrancado, apostando nos contra-ataques. Então a gente espera também mais uma partida com poucos gols, tá bom? Para você ter ideia, apenas um jogo do Operário em 17 jogos teve 3 gols no jogo. Um jogo em 17 teve 3 gols, né? Já o CRB foi bem melhor, né? Em 17 jogos, 7 tiveram 3 gols ou mais. Não quer dizer que foi bem melhor, porque também tomou bastante gol aí. Mas nós vamos no abaixo de 2,5, então, também nessa partida, né? Hoje está sendo a nossa lógica. Total de gols, abaixo de 2,5, pagando 1,37, tá bom? Eu gosto muito dessa aposta, gente. Um carinho especial nela, comparando com as outras aí de abaixo. Esse jogo dificilmente vai passar de 2 gols e meio mesmo, tá bom? Vamos agora para as Olimpíadas? Vamos para as Olimpíadas. Chama a vinheta de Olimpíadas enquanto eu vou abrindo aqui o voleibol. Tá lá, voleibol feminino, Olimpíadas. Nós temos China contra Sérvia. Essa é a primeira partida que nós vamos falar aqui
no vôlei feminino, né? A China venceu os Estados Unidos na estreia, né, na primeira rodada e foi uma zebra. Estados Unidos, um dos favoritos para a medalha aí no feminino. E depois a China venceu a França. Aí não é surpresa nenhuma. A França deve perder todas as partidas do feminino, tá bom? É um time muito pior do que os outros e está aí apenas por ser a organizadora das Olimpíadas. O time da China, então, chega nessa partida contra a Sérvia com 2 vitórias. A Sérvia venceu a França e perdeu dos Estados Unidos. Foi num jogo difícil também, perdeu por 3-2 contra os Estados Unidos. A disputa aqui entre China e Sérvia é para ver quem fica em primeiro lugar do grupo, né? Se a China vencer, terá 3 vitórias e fica em primeiro do grupo. A Sérvia vai contar com a oposta Bošković, que é uma das principais jogadoras do mundo. Ela não estava jogando há algumas partidas atrás na Liga das Nações e tal. Bošković confirmada, uma das principais jogadoras do mundo. Então, não vai ser um jogo fácil, mas os nossos especialistas acreditam que a Sérvia vai conseguir vencer esse jogo. Vamos ver como que estão as odds. Olha só, a Sérvia está favorita, 1,60, não é muita diferença, está 1,60 para 1,20, jogo de Olimpíadas, decide o primeiro do grupo. Nosso especialista crava que vai dar Sérvia, tá bom? Não vai ser tão fácil, então um pouquinho arriscado. Vamos dar uma olhada se tem uma aposta aí de ter 3 sets na partida, desculpa, mais que 3 sets e meio na partida, né? Haverá um quarto set? Ó, pagando 1,30 também, né? Por ser um jogo difícil, que é a disputa do primeiro lugar, a gente acredita que não vai ser fácil também. Não é que a Sérvia vai ganhar de 3-0 da China, não. Então, vale a pena a gente pensar nesse haverá um quarto set, sim, como segunda opção da partida, tá bom? Vamos dar uma olhada então no outro jogo do voleibol feminino. É um jogo que nos interessa diretamente, claro, porque é o jogo do Brasil. Brasil e Polônia, tá bom? O Brasil bem favorito aqui contra a Polônia no feminino, tá bom? A Polônia no masculino é uma candidata à medalha de ouro, né? E o Brasil não está bem no masculino. Mas no feminino é o contrário. O Brasil está entre as 2 ou 3 seleções aí candidatas a chegar à final. E a Polônia no feminino não tem a mesma força, né? De qualquer forma, assim como a partida que eu acabei de explicar, essa partida vai definir quem é o primeiro do grupo. E o primeiro do grupo, teoricamente, pega um time mais fraco na próxima fase de eliminações. Um time que se classificou em terceiro em outra chave, tá bom? Os dois times aqui chegam com 2 vitórias nas 2 partidas. O Brasil ganhou todas e a Polônia ganhou todas. O Brasil jogou muito bem contra o Japão, atropelou um time que sempre endurece os jogos. O Brasil ganhou de 3-0, então está chegando com muita motivação e ânimo para essa partida contra a Polônia, tá? A gente deu essa dica aqui essa semana e acertamos, né? Foi um handicap de menos 1,5 para o Brasil. Você tem que ficar esperto nas nossas dicas. A Polônia, como eu falei, no voleibol feminino, nunca foi uma potência igual do masculino, mas vem subindo de nível ano a ano e está dando trabalho para as principais seleções do mundo, sim, que é o caso do Brasil, né? Apesar de ser um jogo bom com 2 times, nosso especialista acredita que o Brasil é melhor e deve vencer essa partida, tá? O Brasil perdeu para esse time da Polônia na disputa entre terceiro e quarto lugar na Liga das Nações, que foi recente, né? Então tá querendo dar o troco, chega aí com essa derrota um pouco entalada na garganta, né? O Brasil é uma equipe melhor no papel e vai entrar querendo vencer essa partida. Então a dica é vitória do Brasil. 1,25, vitória do Brasil, tá bom? Como não paga tanto, o Brasil é bem favorito, se você achar um handicap em outras casas de apostas, você pode entrar no -1 se você encontrar, tá bom? A diferença é que se o Brasil ganhar por 3-2, a gente recebe o dinheiro de volta no handicap -1, tá bom? Mas paga mais odds mais altas do que 1,25. A outra opção que tem nos outros sites é -1,5. Essa é um pouco mais arriscada, porque aí o Brasil precisa ganhar de 3-0 ou 3-1. Se o Brasil ganhar de 3-2, a gente perderia a aposta se for o handicap -1,5, tá bom? O nosso especialista acredita que não vale a pena arriscar o -1,5. Sim, vitória simples do Brasil, ou caso você encontre, o Brasil -1.
A outra dica é que não vai ser 3-0, né? Ele acha que dificilmente vai ser 3-0, a maior chance é ser 3-1 aí para o Brasil, talvez 3-2, né? Por isso, a outra entrada é acima de 3 sets e meio, ou seja, não vai ganhar de 3-0 nenhum dos dois, né? Vai ter um quarto set. Então, aqui embaixo, você procura, ó, haverá um quarto set, sim, tá pagando bem, olha, 1,45. 1,45 para termos um quarto set nessa partida, não ser 3-0, tá bom? Vamos para o último jogo dessa rodada olímpica feminina? Pois é esse jogo aqui, ó. Itália e Turquia, gente. Itália e Turquia. Jogo interessantíssimo, né? Olha só, Itália ganhou todos os últimos jogos e a Turquia perdeu 3 aí e ganhou 2. Itália entra como favorita. Você vê que o Brasil era mais favorito ali no outro jogo contra a Polônia, né? Mas é o seguinte, a Itália é uma das candidatas a ser medalha de ouro aí, brigando com o Brasil, né? É um grande jogo entre duas das melhores seleções do mundo. A Turquia está entre as favoritas para medalha também, tá bom? Então é um jogo dificílimo esse Itália e Turquia. Depois que a jogadora cubana, né, a oposta Vargas, se naturalizou turca, então a Turquia ganhou esse reforço, né? Uma jogadora muito experiente, aí, considerada uma das melhores do mundo. O time da Turquia melhorou demais e está hoje entre as melhores seleções do mundo. Mas nessa Olimpíadas vem desapontando, era para estar jogando melhor, né? Segundo a expectativa dos especialistas, né? Venceu os 2 jogos, mas perdeu sets, teve dificuldades contra times piores do que a Itália, tá? A Itália é um dos favoritos para a medalha de ouro. Conquistou o título da Liga das Nações e está vindo num excelente momento. Pelo atual momento que vive, a Itália chega com mais time e mais confiança. E a tendência é que vença essa partida. Por isso a gente também vai dar 2 dicas aqui. Primeiro, vitória da Itália, tá? 1,33, tá bom? Se você também achar o handicap -1, você pode arriscar. Vai pagar mais que 1,33 e a diferença é que caso seja 3-2 para a Itália, você não vai ganhar. O site vai devolver o seu dinheiro. Pelo menos você também não vai perder, mas serão odds maiores, tá bom? Então, Itália para vencer ou handicap -1, tá? O -1,5 é arriscado, não vai no -1,5. A outra dica é que não deve ser 3-0. Então, vamos lá também no haverá um quarto set ou acima de 3 sets e meio. Tem caso de aposta que coloca de outra forma escrita essa aposta aqui. Também 1,40, tá bom? Dificilmente vai ser 3-0 aí para a Itália e muito menos para a Turquia, galera. Bom, com isso eu termino o BetBox Tips de hoje e você fica ligado nas apostas. Eu volto mais segunda-feira com mais dicas. Até lá!